Contabilidade verde e sustentabilidade. Você já ouviu esses termos? Sabe como as práticas contábeis podem impactar o meio ambiente e a sociedade? E como a nossa atuação pode contribuir para um mundo mais sustentável e justo? Pois bem, hoje eu vou mostrar para vocês que a contabilidade vai além de números, relatórios e balanços. E nesse vídeo eu vou explorar o que é a contabilidade verde, como ela funciona e por que a sustentabilidade é um pilar fundamental para os negócios no século XXI. Nós vamos falar sobre identificação de custos ambientais, a importância dos relatórios de sustentabilidade e até mesmo como avaliar o ciclo de vida dos produtos e os riscos ambientais que esse ciclo pode trazer para o meio ambiente. E ainda a gente vai discutir as oportunidades que surgem com a adoção dessas práticas. E eu vou tentar compartilhar algumas dicas com você, estudante de contabilidade ou contador, para que você possa implementar também aí no teu dia a dia alguns desses conceitos que a gente vai abordar aqui hoje. Então, bora lá! Olá, robóticos e robóticas desse país grandão, tudo bem com vocês? Eu sou a Stephanie Rafaela e esse é o canal do Contador Também é Gente, o cantinho preferido dos contadores desse Brasil. E hoje eu tô aqui para falar sobre um assunto muito importante para nossa sobrevivência como espécie e que eu sou muito suspeita para falar porque é um tema que eu adoro, que é a sustentabilidade e a tal da contabilidade verde. Mas o que é isso afinal? Pois então, se você é um robô atualizado com as tendências, sabe que esse é um assunto crescente no nosso planeta hoje. E, como bom robô que você é, você não vai ficar de fora dele, não, né? Então pegue seu café, seu lanchinho, sua água, se acomode e vem comigo embarcar nessa jornada para descobrir como que a gente pode fazer a diferença e construir um mundo mais justo e sustentável para o futuro. Vamos explorar a maneira inovadora como os números e os relatórios estão sendo utilizados para impulsionar as práticas sustentáveis, transformando a contabilidade tradicional em uma força para o bem ambiental. Não é de hoje que uma transformação tem tomado conta do coração do mundo dos negócios, a sustentabilidade e a contabilidade verde. Mas afinal de contas, o que é isso? Esse movimento é uma resposta à crescente demanda por práticas sustentáveis no mundo dos negócios. E ele surge como uma solução inovadora que une sustentabilidade e responsabilidade financeira. A contabilidade verde é uma metodologia que integra aspectos ambientais nas práticas contábeis. Essa prática reconhece que as atividades econômicas das empresas têm impactos sobre o meio ambiente e busca relatar tais impactos de uma maneira transparente. A sustentabilidade, por sua vez, refere-se à nossa capacidade de atender às nossas necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atenderem às suas próprias necessidades. E dentro do contexto empresarial, isso significa operar de uma maneira economicamente viável, ambientalmente responsável e socialmente justa. Mas e como que a contabilidade verde contribui para tudo isso? Bom, em suma, ela avalia como a empresa utiliza os seus recursos naturais, o quanto de poluentes ela emite e ainda como que ela faz o gerenciamento dos seus resíduos. E essas informações ajudam a promover a adoção de práticas mais sustentáveis e mais responsáveis também. E as empresas que adotam a contabilidade verde, elas acabam tendo algumas vantagens significativas, como a melhor gestão de recursos, a redução de custos a longo prazo, o aumento da responsabilidade corporativa e também o fortalecimento da imagem pública da empresa e da marca. E esse último acaba impactando muito na economia dessa empresa. Isso porque hoje, as novas gerações, elas já se preocupam um pouco mais com as questões de sustentabilidade. Então, empresas que investem nesse selo acabam ganhando uma vantagem competitiva no mercado. Mas então, vamos entrar agora nos principais elementos da contabilidade verde, que é o
nosso foco hoje. Então, o primeiro passo para a gente começar nesse mundo da contabilidade verde é a identificação dos custos ambientais. Os custos ambientais são aqueles que estão associados à atividade da empresa e que de alguma maneira impactam o meio ambiente, e que a sua identificação inclui a mensuração de custos relacionados ao consumo de recursos naturais, à emissão de poluentes, ao tratamento de efluentes ou até mesmo ao gerenciamento de resíduos, entre outras atividades que podem afetar de alguma maneira o ambiente em que a empresa se encontra. E esses custos, eles podem ser divididos em algumas seções dentro da contabilidade. Nós temos os custos de prevenção e controle, que podem ser tecnologias adquiridas para reduzir a poluição, para realizar o tratamento de resíduos ou até um programa de reciclagem. E esses custos, eles são contabilizados como investimentos em ativos sustentáveis, que podem trazer economias futuras e também melhoria na eficiência operacional do negócio. Nós temos os custos de tratamento e remediação, que são os gastos utilizados para tratamento de resíduos e de emissão de poluentes, bem como para remediar os danos ambientais que já foram causados pelas operações da empresa. Esses custos, eles são contabilizados como despesas operacionais, refletindo o compromisso da empresa em mitigar os impactos ambientais que podem ser causados pela sua operação e também para cumprir com as regulamentações ambientais exigidas. E aqui eu já dou uma dica para vocês, que é quando vocês forem fazer a escrituração dessas informações, desses dados, vocês criem um centro de custo especial para esse tipo de custo, para esse tipo de operação, para que fique mais fácil analisar e mensurar o quanto foi gasto com essa responsabilidade ambiental. Nós ainda temos os custos de conformidade, que são aqueles gastos realizados, as despesas realizadas, para que a empresa se enquadre nas regulamentações ambientais exigidas, o que inclui auditorias, certificações ou até multas que foram pagas por não obedecer à legislação ou à regulamentação local. Esses custos, eles são reconhecidos como despesas de conformidade e eles são essenciais para evitar as sanções legais e também para proteger a reputação da empresa. E eu também recomendo aí escriturar essas despesas em um cantinho especial ali no DRE, no balanço. E dentro desses custos ambientais, nós ainda temos os custos de oportunidade, que são os custos que a gente mensura pela não adoção de práticas sustentáveis, como, por exemplo, a perda de clientes justamente porque a empresa não adota esse tipo de prática na operação. Pois é, galera, a perda de negócios para concorrentes que adotam as práticas sustentáveis tem ocorrido cada vez com mais frequência. Isso porque as novas gerações, elas têm uma mentalidade sustentável muito mais avançada ou mais aguçada do que as gerações anteriores tinham. E esse comportamento, ele tem moldado o mercado e também as expectativas em relação aos produtos e às empresas. Os custos de oportunidade, eles são frequentemente mais difíceis de mensurar, mas eles podem ser analisados aí através de uma análise de mercado mesmo, ou também a partir de relatórios aí de desempenho financeiro a longo prazo. Bom, e o nosso segundo item aqui da nossa lista de elementos da contabilidade verde são os relatórios de sustentabilidade, que você já deve ter visto bastante por aí. Bom, as empresas que estão engajadas nesse quesito sustentabilidade produzem relatórios de sustentabilidade justamente para detalhar o seu desempenho ambiental, incluindo aí informações sobre consumo de energia, gestão de resíduos, emissão de carbono e também algumas iniciativas de conservação. E incluir as análises de sustentabilidade
nos relatórios financeiros é uma prática que acaba aumentando a transparência da empresa em relação às suas iniciativas ambientais. E isso permite que os usuários das informações contábeis, os stakeholders, avaliem o desempenho da empresa, tanto ambiental quanto financeiro, tudo ao mesmo tempo. Tá, beleza, já sabemos que o relatório de sustentabilidade ele é importante, mas vamos conhecer então alguns componentes desse relatório. O nosso primeiro item é o consumo de energia. Então, inclui informações detalhadas sobre o consumo de energia, qual tipo de energia foi utilizado, se é renovável, se não renovável, qual é a eficiência energética, se existem iniciativas para consumo de energia de fontes sustentáveis, como gás natural, fontes eólicas ou algum tipo de energia solar, por exemplo, além de outros projetos que a empresa possa ter para melhorar a eficiência energética do negócio. O segundo item são as emissões de carbono. Então, inclui informações sobre essas medições de carbono, que frequentemente são categorizadas ali nos escopos 1, 2 e 3, sendo que o escopo 1 são aquelas emissões diretas, então que pertencem ou que são controladas pela empresa, como por exemplo uma empresa de fretamento, de transporte de cargas que utiliza caminhões a diesel que emitem CO2, então essa seria uma emissão realizada pela própria empresa. Nós temos o escopo 2, que são então as emissões indiretas da geração de energia comprada ou adquirida pela empresa, como por exemplo, aí eu compro a energia elétrica de uma determinada hidrelétrica que emite CO2 de diversas maneiras, então esse seria o escopo 2. E nós temos ainda o escopo 3, que são as emissões indiretas que ocorrem na cadeia de valor da empresa, então, seja por clientes ou fornecedores. E como exemplo de como essas informações entram no relatório de sustentabilidade, nós temos aí as informações de toneladas de CO2 que são emitidas pela empresa ali ao longo do período em que está sendo apurado ali o balanço, o relatório financeiro, quais as estratégias de mitigação ou até mesmo as estratégias de redução de emissão desse CO2 a curto e a longo prazo. E aqui, galera, eu quero fazer um adendo muito importante sobre esse assunto que precisa da tua atenção. Clicar no like aqui embaixo não emite CO2, tá? Então pode deixar o dedinho ali, pode deixar o joinha aqui, que tu não vai estar sendo responsável com o meio ambiente não, muito pelo contrário, você vai estar sendo super responsável em impulsionar ou não o crescimento desse canal, tá? Então deixa o like ali que não vai emitir nenhum poluente. Bom, isso aqui é um assunto muito importante para nós contadores hoje, porque existe um mercado aí que está se abrindo nessa área ambiental, falando mais especificamente, né, da emissão de carbono, do mercado de carbono. Hoje os governos, eles implementam um limite de emissão de gás carbônico para a atmosfera e existe aí um mercado que está surgindo que é o dos créditos de carbono. O que acontece? Quando uma determinada empresa, ela ultrapassa esse limite, ela acaba ficando com um débito, então vai ter que pagar por esse carbono a mais que ele emitiu. Mas, se em contrapartida outra empresa que participa desse mercado emitiu menos CO2 do que ela poderia ter emitido, do que o limite, ela pode vender esses créditos para outras empresas que precisam para compensar o que ultrapassaram. Então, existe um mercado gigantesco que está se formando ao redor dessa questão emissão de carbono e que é uma oportunidade gigantesca para você, contador, oferecer aí um serviço diferenciado para o teu cliente também, que deseja fazer parte desse mercado, reduzir custos ou até lucrar com isso. Então, fica atento que o assunto aqui é bem importante. Se você quiser que eu fale um pouco mais sobre esse assunto, deixa nos comentários que eu posso fazer um vídeo falando só sobre o mercado de emissões de carbono, que é um mercado gigantesco, uma oportunidade gigantesca que tem se mostrado bem valorizado aí pelas empresas atualmente. Ainda falando dos relatórios de sustentabilidade, nós temos a informação do ciclo de vida do produto.
que nada mais é do que a gente avaliar o impacto ambiental de um produto desde a sua produção até o seu descarte. E isso visa reduzir os impactos negativos dessa produção em cada etapa do ciclo de vida. Por exemplo, uma empresa que fabrica alimentos embalados faz essa análise de ciclo de vida e descobre por meio dessa análise que o maior impacto ambiental é gerado na produção da embalagem. E como resultado, a empresa adota o uso de embalagens recicláveis e reduz o uso do plástico. Quais os benefícios? Bom, a redução dos resíduos plásticos, a redução da pegada de carbono e também a melhoria na imagem da empresa frente aos terceiros e aos seus compradores, consumidores. Ou seja, uma melhoria da imagem da sustentabilidade da marca. E nós ainda temos dentro dos relatórios de sustentabilidade as informações sobre as iniciativas de conservação, que detalha quais são os projetos e atividades que a empresa promove para a preservação de recursos naturais, seja com programas de replantio, com proteção de habitats naturais, uso sustentável da água ou mesmo a conservação da biodiversidade. E o nosso último item é o impacto social e a governança da empresa, que inclui informações sobre o impacto social da atividade da empresa, as práticas de governança corporativa, diversidade e inclusão, ética empresarial e responsabilidade social. E aqui a gente pode incluir dados sobre a diversidade no local de trabalho, práticas de governança, o envolvimento comunitário da empresa e também os programas de responsabilidade social e corporativa. Bom, e agora falando do nosso último item da contabilidade verde, não é o último, mas porém para este vídeo será o último, que é a avaliação dos riscos ambientais, que é extremamente importante quando a gente fala da mitigação dos riscos ambientais, porque aqui a gente avalia riscos que podem afetar a empresa, como regulamentações ambientais, desastres naturais que podem vir a ocorrer devido à atividade da empresa e também as mudanças nas expectativas dos stakeholders, daquelas pessoas que necessitam das informações da empresa. A avaliação de riscos ambientais é um processo essencial para as empresas que buscam identificar, compreender e mitigar os riscos associados aos fatores ambientais que podem impactar de alguma maneira as operações da empresa. Esse processo não só ajuda a garantir a conformidade da empresa com as regulamentações legais, mas também a protege caso venham a acontecer desastres naturais ou mudanças nas expectativas dos stakeholders. A avaliação de riscos ambientais envolve a identificação e análise de riscos potenciais que podem afetar as operações da empresa devido a fatores ambientais e também o desenvolvimento de estratégias para a mitigação desses riscos. Esse processo ele busca assegurar que a empresa esteja preparada para enfrentar e reduzir impactos adversos, minimizando danos e maximizando oportunidades. Contabilmente, a avaliação de riscos ambientais produz impactos no balanço a partir do momento em que a empresa realiza as provisões para passivos ambientais contingentes, como a provisão para os riscos de desastres naturais ocorrerem devido à operação da empresa, bem como quando os investimentos em tecnologias ambientais e infraestrutura sustentável afetam a depreciação dos ativos. A contabilidade deve refletir a vida útil desses ativos e o impacto financeiro da sua adoção. E a avaliação desses ativos pode ser ajustada para refletir o valor justo, considerando os investimentos realizados em tecnologias e em práticas sustentáveis. E a avaliação de riscos ambientais também permite que a empresa consiga fazer uma análise mais detalhada sobre o custo-benefício para avaliar o impacto financeiro de diferentes estratégias de mitigação de riscos e de investimentos em processos sustentáveis. Os custos e passivos ambientais devem ser incorporados ao planejamento financeiro e orçamentário da empresa, garantindo que ela esteja preparada para possíveis desafios futuros. Ok, mas e quais são as oportunidades que a adoção dessas práticas sustentáveis podem trazer aí para a tua empresa, inclusive para o teu escritório contábil?
Bom, o primeiro é a maior eficiência operacional. Isso porque, a partir do momento em que você adota práticas sustentáveis, seja na gestão de resíduos ou mesmo na adoção de tecnologias que visam a sustentabilidade, isso produz melhorias na tua eficiência operacional, reduzindo os custos e também melhorando o desempenho geral da empresa. Bom, a adoção dessas práticas também acaba produzindo análises mais precisas, porque a partir do momento em que tu começa a desmembrar os teus custos com passivos ambientais ou os teus investimentos com os ativos ambientais e de sustentabilidade, tu consegue ter uma visão mais abrangente do todo da tua empresa, o que acaba melhorando a tomada de decisões e também permite que tu tenha um planejamento financeiro mais eficaz. Bom, a adoção dessas práticas também fomenta os novos serviços para os clientes, porque a partir do momento em que as empresas, e eu incluo você, contador, então te liga, a partir do momento que as empresas elas adotam as práticas sustentáveis, elas também conseguem oferecer serviços novos para os seus clientes e consumidores, seja relacionado à compliance ambiental, com a parte de auditorias e de conformidade legal e consultoria, também a consultoria em práticas verdes, o que possibilita e acaba possibilitando aí as novas fontes de renda e também a diferenciação no mercado. Nós temos também a expansão do alcance global, porque a partir do momento em que uma empresa ela se enquadra ali nas conformidades legais de sustentabilidade internacionais, acaba que isso abre novas portas para que ela consiga novos parceiros e também atingir novos mercados, seja dentro do país onde ela atua ou fora. Nós temos o fortalecimento da imagem corporativa da empresa, porque empresas que adotam práticas sustentáveis e revelam isso de uma maneira transparente acabam ganhando uma reputação positiva e uma confiança por parte dos consumidores. Nós temos a questão da conformidade e a redução dos riscos legais. Garantir a conformidade com a legislação legal ambiental reduz o risco de multas e penalidades e também garante uma maior proteção financeira para mitigação de riscos legais. E nós temos também o acesso a incentivos e a subsídios do governo, porque frequentemente o governo incentiva esse tipo de prática através de incentivos e subsídios, ou seja, a adoção dessas práticas ainda pode ter um impacto na redução dos custos e ainda por cima você pode conseguir um apoio financeiro adicional. Então, robóticos, vocês já tinham ouvido falar sobre esse assunto? Já estão implementando por aí? A contabilidade verde e a sustentabilidade elas se tornam cada vez mais importantes à medida que as empresas e a sociedade no geral entendem a importância de preservar o nosso patrimônio ambiental e também, junto com isso, promover o bem-estar social. E adotar essas práticas não só contribui para a saúde do planeta, como também traz benefícios econômicos e de reputação para as empresas que as adotam. Inclusive, trazem oportunidades gigantescas para você, contador, porque a contabilidade verde é um componente vital na busca pelo equilíbrio entre lucratividade e sustentabilidade. Ela permite que as empresas integrem as suas práticas ESG, ambiental, social e de governança em suas operações, o que promove um impacto positivo não só no meio ambiente, mas também na saúde financeira da empresa. E é através dessa abordagem que as empresas não só demonstram a sua responsabilidade ambiental, como também descobrem novas oportunidades de ter um crescimento sustentável. E integrar a contabilidade verde e a sustentabilidade na prática contábil é um passo crucial para construir um futuro mais responsável e mais sustentável. E adotar essas práticas, como eu já falei antes, não ajuda somente a proteger o meio ambiente, mas também abre portas para você e sua empresa conseguirem crescer nesse mercado que está em constante expansão e crescimento. Então, que tal começar a implementar essas práticas ainda hoje? A sua contribuição pode fazer uma grande diferença e ainda abrir
portas para novas oportunidades de negócio. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, ativar o sininho, se inscrever no canal e, claro, compartilhar as suas dúvidas e ideias nos comentários. Vamos juntos transformar a contabilidade em uma força positiva para o nosso planeta. Vejo vocês por aí. Tchau!